Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o imperativo. Em English Imperative, nós temos em vários idiomas a presença do imperativo. A palavra imperativo vem do latim, império, que significa comando, e também vem de imperar, que é comandar, ordenar, instruir alguém. Inclusive, o Império Romano tinha um título em seus exércitos que se chamava Imperator. Quem era o Imperator? Era o comandante. Então, quando a gente fala em imperativo, é algo que ordena, algo que dá instrução, algo que lhe dá um comando, certo? Para que usamos então o imperativo? Eu acabei de falar, né? Nós usamos para. Deixa eu só tirar esse amarelinho. Nós usamos para três funções principais: ordens, conselhos, instruções. Ok? Bom, professor imperativo, eu não estou lembrado dessa matéria. Como é esse negócio de imperativo aí no português? Em português, pessoal, quando a gente usa o imperativo para dar ordens, conselhos ou instruções, há uma modificação no verbo, né? Por exemplo, o verbo fazer, como ele fica? Faça. Dizer, diga. Comer, coma. Beber, beba. Estudar, estude. Ler, leia, certo? Então vejam, todos esses verbos que estão após o traço que eu coloquei, eles estão no imperativo. E olha só, na última Copa do Mundo, Copa que aconteceu na Rússia, eu via um desenho na rua, perto da Vila Matilde, estava escrito assim, ó, um desenho lindo no chão, né, do asfalto. Estava escrito embaixo do, 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 do símbolo da CBF, das 5 estrelinhas, né? Eu ia falar 6 estrelinhas, quase que a gente pegou. Mas as 5 estrelinhas, tava lá o brasão, né, da CBF, e embaixo assim, respeita a nossa história. Aí eu olhei e eu pensei assim, pô, quem escreveu isso aqui não faz a mínima ideia do que seja um imperativo, né? Simplesmente ignorou o imperativo. Porque se eu vou falar para alguém, olha, que você tem que respeitar a minha história, respeite a minha história. Ou respeitem a minha história. É o uso adequado do imperativo. Se eu uso respeita, respeita é a conjugação em segunda pessoa, né? Em terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Né? Ele respeita a minha história. Né? Ela respeita os pais dela. Aí é a conjugação terceira pessoa do singular no presente do indicativo, na língua portuguesa. Então o imperativo tem um papel diferente. Quando você diz para alguém assim, ó, coma, beba, estude, ou você está dando uma ordem, ou você está dando um conselho, ou você está dando uma instrução. É porque todos eles estão no imperativo, certo? Em português é muito fácil da gente identificar o imperativo. É muito fácil da gente fazer o imperativo. Eu acho que é natural, ainda mais como nascemos aí, eu acredito, né? Todos aí
nasceram falando português, é muito mais fácil. É algo natural, né? Você pega, por exemplo, o verbo desvendar. Não é um verbo que a gente usa com muita frequência. Qual é o imperativo do verbo desvendar? Desvende. Né? Então, se você pega qualquer verbo assim que nem, nem está no nosso vocabulário do dia a dia, você vai conseguir identificar o imperativo para aquele verbo. Mas isso a gente faz em português. Como vamos fazer em inglês? Como é que nós vamos comandar? Né? Então, lembrando, ó, lá do latim, império é algo que comanda. O império é algo que comanda. O imperator, que era um cargo no Império Romano, era o comandante. E o imperativo, pessoal, que nós temos, vem dessas expressões do latim, que são comandos. Né? Quando a gente dá um comando para alguém, seja de ordem, conselho ou instrução. Como identificar em inglês, então? Em português a gente sabe como fazer isso. Em inglês nós temos aqui uma tabelinha. Eu queria explicar, né, cada elemento dessa tabelinha para vocês. Então vamos começar. Aqui a gente tem o conceito, né, do imperativo. A gente tem o conceito, o imperativo é usado para dar instruções, ordens, conselhos, avisos, direções, convites, comandos, proibições da forma negativa em geral. E nesse capítulo, nós vamos trabalhar com o seguinte, ó, imperativo. Instruções. Vamos ver um exemplo de instrução no imperativo, ó. Peel and dice the potatoes, then boil them for 20 minutes. Peel and dice the potatoes, then boil them for 20 minutes. Vocês estão percebendo que isso aqui é um modo de preparo de uma receita? É o how to do of a recipe. Né? Não é tão incomum da gente ver, então, o imperativo sendo utilizado como instrução. Nas aulas anteriores, nós vimos, em inúmeros casos, receitas culinárias, o modo de preparo e tudo mais. O imperativo é utilizado como instrução. Vocês estão estudando em redação sobre o texto injuntivo, ou já estudaram, eu acredito, né? O texto injuntivo. Uma das características do texto injuntivo é a presença do imperativo. Né? Exatamente por isso que o texto injuntivo está em manuais, no modo de preparo de receitas culinárias, está nas instruções de uma receita médica ou da bula de um remédio, explicando como tomar aquele remédio, né? Tome um comprimido a cada 6 horas. Olha, tome um comprimido, isso é imperativo, certo? Então, é uma característica importante do texto injuntivo que a gente tem no português. Né? No inglês, a gente usa em vários casos também. Veja, imperativo dando ordens. Finish your meal before you go outside to play. Termine a sua refeição antes de ir lá fora para brincar. Termine a sua refeição antes de ir lá fora para brincar. É uma ordem. Então, finish your meal. Termine a sua refeição. E um conselho. Don't eat too much salt or sugar. Não coma muito sal ou açúcar. Não é bom para a sua saúde. It's not good for your health. Não coma muito sal ou açúcar. Isso é um conselho. E está na forma negativa, percebem? Mas a pergunta ainda permanece. A pergunta ainda permanece. Professor, como eu vou identificar em inglês o imperativo se eu não sei traduzir as frases do inglês? Eu não tenho, assim, habilidade para poder fazer tradução assim com tanta facilidade. Ok. Existem 3 formas da gente identificar. Tá? Vamos ver aqui primeiro na forma afirmativa. Use the infinitive of the verb without to.
at your pace, Kate. Vejam bem. Use the infinitive of the verb without to. Nós não vamos usar to. Nós não estamos conjugando o verbo em nenhum tempo verbal, em nenhum pronome pessoal do caso reto, mas não é por isso que nós vamos usar to. Ele não está sendo conjugado, ele não usa to. Vamos fazer o seguinte. Pegue o seu lápis, sua lapiseira, faça aqui, na própria página, 3 observações. Como identificar o imperativo em inglês? 3 observações, passo a passo. Seguindo esse passo a passo, você vai identificar tranquilamente. Tá? Então escreva aí, ó, como identificar, pode escrever no seu material, o imperativo em inglês. How to identify the imperative. Coloca aí, ó. Primeiro, não há a presença de to. Primeira coisa, não vamos usar to. Já é a primeira coisinha. Você vai perceber, ó, peel and dice the potatoes. Then boil them for 20 minutes. Finish your meal before you go outside to play. Ok? Vocês perceberam aí, ó? Nenhuma. Don't eat too much salt or sugar. Vocês perceberam? Não há presença do to acompanhando o verbo. Então, essa é a primeira forma de identificar o imperativo. Analisa se na frase você tem a presença do to. Não tem? Bom, é um bom indicador. Aponta para o imperativo. Mas tem outras 2 coisas que nós precisamos analisar. O segundo ponto que precisamos observar para identificar o imperativo é a posição do verbo. Geralmente, no imperativo, os verbos estão no início. Peel and dice, then boil, finish your meal, don't eat. Estão vendo? Geralmente, vocês vão colocar aí, ó, segundo ponto, como identificar o imperativo. Geralmente, os verbos do imperativo estão no início da sentença. Geralmente, os verbos no imperativo estão no início da sentença. Ok? Então, relembrando aí, ó. Primeiro passo para identificar a imperative. Veja se há a presença de to. Não, professor, não tem to. Bom, então estamos caminhando para o imperativo. Professor, tem to. Então, ou a frase está errada ou a frase não está no imperativo. Tá? Segundo ponto aí que eu acabei de falar para vocês. Geralmente, os verbos no imperativo estão no começo da sentença. Ó, coma, descasque, corte, ferva, termine, não coma. Vocês percebem? Então, geralmente, o verbo no imperativo está no começo da sentença. E terceiro passo para identificar o imperativo. Veja se há presença do sujeito. Simples assim. Pode colocar. Terceiro ponto. Veja se há presença do sujeito. O que vai acontecer? Dentro daquela oração, onde está o imperativo, não haverá a presença do sujeito. Nós podemos, através de vírgulas, separar a oração e, assim, acabar dividindo, né, esse período, colocando o sujeito em outro lugar. Por exemplo, ó, certo? Porque aí a gente divide a nossa oração com o imperativo do sujeito, né? Essa separação é muito comum, você já deve ter estudado, né? A gente acaba separando o vocativo, não é? Da nossa frase através de vírgulas. Coma sua comida, vírgula, Kate.
Escute-me, vírgula, Gabriel. Maria, vírgula, beba água. Percebe? Então a gente acaba separando o vocativo. Agora, na mesma frase, a gente não vai ter isso. Certo? Porque os verbos não estão sendo conjugados por um sujeito que está ali presente. Olha só. Peel and dice the potatoes, then boil them for 20 minutes. Descasque e corte as batatas. Depois, ferva-as por 20 minutos. Aqui nós temos um sujeito indeterminado. Porque eu não estou identificando, né? Olha, descasque e corte as batatas. Depois, ferva-as por 20 minutos. Quem? Quem é que vai descascar e cortar as batatas? Quem é que vai pôr para ferver durante 20 minutos? Não está explícito, eu não determinei. Finish your meal before you go outside to play. Termine a sua refeição antes de ir lá fora para brincar. Termine a sua oração antes de ir lá fora para brincar. Quem tem que terminar? Vocês perceberam? Está implícito, não foi determinado. Também não é uma oração sem sujeito, porque eu não estou falando que, por exemplo, né, como os fenômenos da natureza, vocês estudaram isso lá no 8º ano, como os fenômenos da natureza, né? Choveu muito ontem à tarde. Quem é o sujeito dessa frase? Aí a chuva. A chuva choveu muito ontem à tarde. Não, absolutamente não, né? É uma oração sem sujeito. Agora, nesse caso, nós temos o indeterminado. É uma característica do imperativo, principalmente em inglês. Você vai ver aí, ó. Peel and dice the potatoes, then boil them for 20 minutes. Finish your meal before you go outside to play. Eat your peas, Katie. Percebem? Quando há a presença do sujeito, como eu falei para vocês, há essa divisão, né? A gente acaba dividindo. O que seria um longo período, a gente acaba dividindo a oração e o vocativo, né? Aqui, ó. Se eu colocasse o nome de alguém aqui, ó, descasque e corte as batatas, vírgula. Separei, pode colocar o sujeito depois, né? Estou separando o vocativo, coloco depois. John, peel and dice the potatoes, vírgula, John. Entendeu? Poderia fazer isso. Mas na mesma frase, nós não vamos encontrar. Ok? Então, está aí, as 3 características. Não há presença de to. Geralmente, o verbo no imperativo está no começo da sentença. E não há sujeito na oração. A mesma oração ali, conjugando o verbo. Porque justamente é isso, né? O verbo, ele não pode ser conjugado na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa. Isso não pode acontecer. Certo? Nós estamos trabalhando com imperativo, tem umas regrinhas diferentes, vocês estão observando aí. Então, em inglês, são esses 3 casos que nós vamos analisar. To, posição do verbo, presença ou não do sujeito na frase. Temos a forma negativa também. Na forma negativa, nós vamos usar don't ou do not. O professor vai usar doesn't? Não. Justamente porque eu não sei quem é o sujeito, né? Eu não sei se ele está na terceira pessoa do singular, se ele está na terceira pessoa do plural, se ele está na segunda pessoa do singular, na segunda pessoa do plural, eu não sei. Certo? Eu não sei, ele não foi determinado. Portanto, eu não vou ter essa diferença entre don't e doesn't. Muito fácil. Numa frase negativa no imperativo, eu uso don't. Certo? E segue a mesma regra, não tem a presença do to. O verbo está aqui quase no início, a não ser pela presença do auxiliar aqui antes. Cadê o nome do sujeito aqui? Então é muito comum nós usarmos o imperativo nesses casos, sob essas condições. Instruções, ordens, conselhos, tem outras coisas aqui também. Quando você está instruindo alguém, né, que está dirigindo, você fala, ó, vire à esquerda ou vire à direita.
Siga em frente. Pare aqui. E mesmo se eu falar, olha, taxista, vírgula, pare aqui. Taxista, vírgula, siga em frente. Vire à esquerda, vírgula, taxista. Percebe? Então a gente acaba separando o vocativo. Eu acho lindo, né? Quem sabe, eu acho de uma beleza inconfundível. As pessoas que sabem separar o vocativo dentro da oração. Eu acho lindo, né? Bom dia, vírgula, pessoal. Nossa, é lindo, né? Uma pessoa que sabe usar vírgulas, né? Sabe separar pelo menos o vocativo, né? Talvez não seja tão bom assim com vírgulas, mas sabe fazer, né? Então é lindo. Então vejam, pessoal, não é tão complexo, não é tão complexo. Nós temos uma atividade aqui embaixo. Vamos observar? De acordo com essa pirâmide alimentar, que é a Food Pyramid, a gente vê ali, ó, uma, uma pirâmide até bem maior do que estamos acostumados a ver, né? Ó, o topo, bem pequenininho, ó, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto, e aí vem a base, né, da pirâmide alimentar. Bom, observando as informações fornecidas por essa pirâmide alimentar, Food Pyramid, nós vamos sublinhar qual é a expressão correta para completar as frases com o imperativo, ok? Na letra A, include or don't include carbohydrates as bread, cereals and potatoes in each meal. Inclua ou não inclua carboidratos, como pães, cereais, batatas em cada refeição. Ó, eat these foods at each meal. Come esses alimentos em cada refeição. Então, inclua. Isso é imperativo. Inclua carboidratos, como pão, cereais, batatas em cada refeição. Professor, como identifica isso aqui é imperativo? Bem simples. Segue os passos que nós comentamos anteriormente. Tem a presença do to acompanhando o verbo? Não. Bom, mas aí... E onde o verbo está? No início da sentença. Tem algum sujeito aqui conjugando esse verbo? Ele acompanha alguém que o está conjugando? Não. Bom, então é imperativo. Include carbohydrates as bread, cereals and potatoes in each meal. Ok? Letra B. Drinking water is very important. So, drink or don't drink less than 8 cups a day. E aí? Nós temos aqui, ó, logo na base da pirâmide alimentar, da Food Pyramid, nós temos, ó, beba água regularmente. Pelo menos, at least, 80 cups a day. 8 copos por dia. Vejam. Beba água regularmente. Pelo menos 8 copos por dia. Beber água é muito importante. Professor, mas aqui está com ING. Não é bebendo água é muito importante? Não. O ING nós já comentamos, não estudamos sobre isso. Eu comentei com vocês que o ING também é usado para colocar infinitivo nos verbos, né? Em alguns casos. Drinking water is very important. So, don't drink less than 8 cups a day. Não beba menos de 8 copos por dia. Perceberam aqui, ó, beber água é muito importante. Então, não beba menos de 8 copos por dia. Na letra C, fried food. Vamos ver aqui, ó. O que ele diz, ó? Limit fried foods to 1 to 2 times a week. Limite os alimentos fritos a 1 ou 2 vezes por semana. Então, de todas as suas refeições em uma semana, limite
alimentos fritos a 1 ou 2 vezes no máximo. So, letter C. Eat or don't eat fried food more than twice a week. Coma ou não coma alimentos fritos mais de 2 vezes por semana. Não coma. Não coma. De novo, tem a presença do to? Não. Onde está? No início da sentença. Ok. Tem um sujeito ali conjugando o verbo? Também não. Então, uma oração sem sujeito. Não, porque eu estou dizendo que alguém, não coma alimentos fritos. Não coma quem não coma alimentos fritos. Você percebe? A gente acaba perguntando um quem, porque ele não está explícito, está implícito, não foi determinado. Ok? Letra D. Consume or don't consume sugar snacks, but in very small amounts and not too frequently. É a mesma coisa aqui em cima. Only have small amounts of high-fat sugar snacks and drinks and not too often. Tenha pequenas porções de lanches com grande quantidade de açúcar, gordura, etc. E não frequentemente. Consuma ou não consuma? Consuma. Né? Doces, salgados, mas em pequenas quantidades e não tão frequentemente. Letra E. Abstain or don't abstain from fish, especially the only ones. Onde estão os fish? Aqui, ó. Choose lean cuts of meal, eat oily fish. Tá? Abstenha ou não se abstenha de peixe, especialmente os oleosos, né? Como sardinhas, anchovas, salmões e a truta. Abstenha ou não se abstenha? Não se abstenha. Ali, ó. Coma peixe oleoso, né? Nem sei o que é isso. Não conheço. Don't abstain from fish. Não se abstenha de peixe. Olha, não é à toa que carne, em suas várias formas, está quase lá no topo, né, da pirâmide, das coisas que nós devemos comer com em raras ocasiões, ou, se possível, até se abster, né? Então, nós vimos aí nossa pirâmide de alimentos. Vimos aqui algumas frases no imperativo e vimos a estrutura do imperative. Ok, pessoal? Então, eu acredito que ficou bem claro para vocês. Mas alguém tem alguma dúvida?